apresentar Conexão Turismo. Apresentação Cassandra Teodoro. Cassandra Teodoro. Boa tarde, minha gente. Que bom, né? Hoje, dia 9 de janeiro. Gente, ó, a conversa com o papo com o Padre Clebson foi assim, tomou o horário numa coisa muito gostosa. Falar de festa, falar de fé, sempre é bom, né? Agora, às 15h06 da tarde, gente. 15h06 da tarde. Dessa segunda-feira maravilhosa. Gente, eu estou muito feliz por você que está me acompanhando, vocês que estão me ouvindo aqui pela Rádio GAC. Muito obrigado. Olha só, eu vou começar a nova entrevista, tá? Ele já está aqui nos estúdios da Rádio GAC. Ele vai começar a entrevista comigo e eu vou dar continuidade a essa entrevista diretamente aqui, tá? Pelo Instagram, que será transmitido diretamente aqui pelo meu canal do YouTube, tá? Vocês que estão aí, continuem, assistam, porque vai ser uma viagem. A nossa conexão agora vai levar uma história maravilhosa. Muita gente faz bem assim, ele é vilão, ele não é vilão. Me conte o que realmente é. Hoje nos estúdios aqui da Rádio GAC eu estou muito feliz em receber. Ele é escritor, ele é professor. Menino, tu é tudo. Olha, ele tem mais de 20 livros escritos. Imagine se a pessoa não entende do assunto, tá? Quem sou eu para dizer, Cassandra, você sabe alguma coisa sobre ele? Não, só sei que ele visitou minha terra. A pessoa que ele fala, ele é um expert sobre isso, tá? Ó, gente, eu tenho satisfação em receber e apresentar para vocês aqui no Conexão Turismo o nosso lindo Robério Santos. Ele está aqui conosco e vai contar um pouquinho de tudo que com relação ao cangaço no Brasil. Deixa eu ter esse microfone aqui, agora tá melhor, né? Pronto. Ficou bom. Chegou bom, pronto. Ficou perfeito? Perfeito, então tá. Gente, olha só com quem eu estou aqui nos estúdios. Eu sei que tem várias perguntas, tá? Vocês estão super mega curiosos, como eu, para desvendar um pouquinho dos segredos do cangaço no Brasil. Boa tarde, Roberto. Muito obrigada por você estar aqui conosco no Conexão Turismo. Estou muito feliz de voltar a esse estúdio, depois de muitos meses sem estar aqui. Quero agradecer também a indicação da minha querida esposa ficcional, a Cíntia, porque nós protagonizamos agora, dos últimos 2 anos, estivemos nas telas no filme Zé da Cupira, na cidade de Poço Redondo, no qual ela faz o papel de minha esposa. Sou coronel no filme e em breve estaremos aí com essa obra cinematográfica sobre o cangaço, sobre o coronelismo. Quero agradecê-la, que estive aqui na última vez sendo entrevistado por ela. E estou feliz aqui, Cassandra. Obrigado mesmo, assim, por me convidar. Eu disse você, convidou, você viu que eu não fiz objeção nenhuma. Convidou, eu venho. Que bom que você veio para tirar dúvidas, viu? Porque, assim, uma das primeiras dúvidas, já me perguntaram assim, quem é você? Você me esquece que você está levando, disse que está levando a pessoa que vai falar sobre o cangaço, né? Você sabe muito bem que quando eu começo a fazer a divulgação dos entrevistados da semana, então as pessoas começam a mandar pro meu direct. Então eu fiz um segredo, né? Eu coloquei só falando sobre história do cangaço. Então as pessoas ficaram curiosas. Quem é essa pessoa que vai falar sobre o cangaço? Então fala aí, quem é? Ó, essa foi uma pergunta do Luiz, tá? Do Cleiton e do Flávio. Foram 3 rapazes que fizeram essa pergunta. Quem é esse Roberto? Então, eu fico muito feliz quando eu vou dar entrevista em algum meio de comunicação, seja televisão, blogs, podcasts, rádios, e quando as pessoas não me conhecem, porque aí eu abranjo um nicho maior, ou seja, essas pessoas vão passar a me conhecer. Se for para ser entrevistado para pessoas que já acompanham o meu trabalho, que já conhecem, vai chover no molhado. Então, se essas pessoas estão querendo conhecer, então vamos lá. Como o próprio nome já diz, meu nome é Roberto Santos. Eu sou nascido na cidade de Itabaiana, fui para Aparecida, Nossa Senhora Aparecida.
Tenho familiares em Nossa Senhora da Glória, inclusive já ouvi falar do Padre Clebson, que inclusive é amigo da minha família, ele deve conhecer meu tio Tony Doce de Coco. Lá se ele estiver ainda online, talvez ele lembre, tia Simone, tio Doce de Coco, dos ônibus em Nossa Senhora da Glória. Ele é uma pessoa muito conhecida lá, e o padre também é uma pessoa muito conhecida há alguns anos mesmo. Já estive em Propriar, já ouvi pessoalmente, não conheço pessoalmente, mas já ouvi pessoalmente já há alguns anos, pelo que as pessoas falam, assim, é maravilhoso. Daqui a pouco a gente fala do cangaço em Propriar, que é importante. Então, eu pesquiso a história do cangaço há 23 anos, quer dizer, eu já conheço a história do cangaço, é um fascínio muito grande. Essa história, a nossa maior história nacional, que mais tem livro, que mais tem filme, que mais tem tudo, que é a nossa história do cangaço do Nordeste, que é um tema tipicamente nordestino. Não tem cangaço em outro lugar a não ser aqui no Nordeste, e o cangaço não se resume a Lampião e a Maria Bonita, é outro ponto interessante ao grupo dele. Então, assim, tudo me fascinava, mas como espectador. Quando foi mais ou menos 2000 para 2001, eu comecei a pesquisar o campo da fotografia do cangaço, ou seja, nós temos muitas imagens de cangaceiros, fotografias, desenhos, a iconografia do cangaço. E aí eu comecei a minha pesquisa, comecei a me aprofundar, ia em busca de outros fotógrafos que tinham feito fotografias, mas nós não tínhamos essas fotografias para comprovar, e ia em busca dessas imagens novas do cangaço. E de lá para cá, eu comecei a escrever artigos, para jornais, preparar matérias, e em 2006 surgiu o YouTube surge em 2005. Em 2006 eu já estava com minha conta já fazendo minhas pequenas matérias mais simples, em vídeo já, blogs também, era o Blogspot mesmo estourando na época também, fazendo os vlogs, que não era YouTube, antes do YouTube surgir, nós tínhamos esses vlogs, né, que fazia esses videozinhos e dava para subir, o Blogspot e dava para subir vídeos, e era bem interessante. E o tempo foi passando, eu criei uma revista também, que falava de cultura, falava de cangaço lá em Itabaiana. Trabalhei na revista Perfil também, trabalhei no Sinforme, trabalhei em outros 10 jornais aqui do estado, e sempre levando a história do cangaço. E aí depois eu comecei a publicar meus livros. Toda a pesquisa que eu vinha desenvolvendo, eu fui colocando em livros, eu fui lançando livros. E aí quando foi em 2014, eu tive a ideia de criar o canal, o Cangaço na Literatura. Preparei 3 programas, piloto, não deu certo. Segurei até 2017, quando eu voltei com o Cangaço na Literatura na cidade de Dores. Fui até Dores e Capela, gravamos o primeiro programa, eu e Nininho está aqui comigo. E coloquei no YouTube, foi um sucesso, e de lá para cá crescemos. Temos hoje 12.030 programas, documentários lá para serem assistidos, e estamos chegando aí aos 300 mil inscritos no YouTube. Menino, olha só, gente, vocês notaram que é uma loucura, né? Eu tô trazendo... Isso, eu só tô focando no não, cangaço, eu tô assim, bestificada, eu posso dizer, é uma palavra bem nordestina, né? Bestificada. Besta demais, gente, que loucura. Mais de 20 anos estudando sobre um tema, né? E a primeira pergunta sobre esse tema veio de uma pessoa interessante, uma adolescente de 14 anos que fez o seguinte: pergunte, né, por que o nome Lampião? Ela disse que sempre estudava, né, e todo mundo falando sobre o que é um lampião. E ela fez assim: mas por que botaram o nome dele Lampião? Já que ele estudou tanto sobre o cangaço, Lampião. Vitória Menezes, estou fazendo sua pergunta aqui, viu, ao vivo para ele. Você sabe por que botaram o nome Lampião? Porque ele não nasceu com esse nome, né? Virgulino não era o Lampião, era só Virgulino Ferreira. Então, primeiro nós temos que entender o porquê de ter um apelido. Dentro do cangaço, no qual eram grupos de criminosos, não eram grupos de justiceiros que lutavam para defender o povo, roubar dos ricos para dar para pobre e tal. Então essa ideia de heroísmo, aquela pergunta de herói ou bandido, não, essa pergunta nem se faz. Era fora da lei. Porque você não vê nenhum
fato, podemos dizer assim, benéfico dentro da sociedade. Você não tem um ato de heroísmo. Você não consegue encontrar um ato de heroísmo. Inclusive, eu já fiz um programa perguntando aos milhares e milhares e milhares de seguidores que eles me citassem um único ato de heroísmo. Mas se eu pedir para me citar ato de banditismo, passaria o dia todo ouvindo e citando. Então, esses cangaceiros, que eram homens que fugiam da lei por algum motivo, que existiam várias formas, eram cangaceiros por meio de vida, que queriam aquilo mesmo para assaltar, roubar, pegar o dinheiro, viver naquilo, ou fugindo de alguma coisa como forma de proteção, matava alguém para não ser preso, ou para não sofrer represália de vingança da família que ele acabou cometendo um determinado crime, ia para o cangaço, ia para esses grupos, e por aí vai. Existem várias formas. E para se preservar e preservar a família que ele deixava lá atrás, eles usavam codinomes, eles usavam apelidos, ou também não era só apenas por isso, que alguns já chegavam lá com apelidos, que o apelido faz parte do nosso Nordeste, principalmente do nosso Nordeste. É tanto que quando anunciam o carro só anunciando o enterro, ele tem que anunciar o apelido. Porque se ele anunciar o nome de batismo, ninguém vai. Ou então o nome do pai, né? O da mãe. Filho, né? fulano, filho de Beltrano. E ainda diz assim, qual dos filhos dele? Porque todos têm apelido. Sabe quem é o pai, mas não sabe quem é o filho, porque tem apelido. Então tem que dizer, mais conhecido como... Fulano de tal, é verdade. Trabalha comigo, Genilson Santos. Às vezes eu falo Genilson Santos, quem é? Mudou de cinegrafista no canal? Não, é Nininho. Ah, tá. Pronto. Então assim, aí o que acontece? Aí volta para o Lampião. Lampião Virgulino Ferreira da Silva nasce com esse nome virgolino, não virgulino, virgolino, que vem de vírgula, que significa pausa, pessoa calma, tanto que a etimologia da palavra é de vírgula, e não vírgula. Esse é o termo arcaico, virgolino. E aí o que acontece? Quando ele entra para o cangaço, no final da década de 10, que não entra para vingar a morte de pai nenhum, tipo, morreu o pai, o cangaço é ficção. Não tem essa história? Não, tem a história, mas não existe. Ele, quando o pai morre, ele já era cangaceiro. Quando o pai morre, ele já era cangaceiro, então não tem. Não tem essa história dizendo que ele entrou no cangaço porque ele viu a mãe sendo abusada. Não. E não tem isso. Primeiro, que a primeira vez que eu estou escutando essa história agora, aqui na sua presença. A mãe ter sido abusada, ele entrou... Não teve isso, não. Lampião entra para o cangaço com meio de vida. Teve seus problemas pessoais com famílias vizinhas, com José Saturnino e etc. As refregas. Ele entra para o cangaço, o pai foge, o pai é assassinado e a mãe morre de morte natural. Ele pode não ter saído do cangaço por causa da morte do pai, mas ele não entrou no cangaço por causa da morte. Já que na mesma semana ele tinha atacado uma cidade vizinha ao lugar que o pai dele morreu, em Santa Cruz do Deserto, e o pai morre em Santa Cruz do Deserto, cidade de Alagoas, entre Água Branca e... Eu não sei se é povoado de Água Branca ou de Mata Grande, mas provavelmente de Mata Grande. E ele tinha acabado de atacar uma cidade de Alagoana de Pariconha, que é a cidade de nascimento do cangaceiro Corisco. Quando Lampião passa a ser cangaceiro junto aos Porcinos e ao Senhor Pereira, ele ainda era atendido por nome de Virgulino, o irmão de Antônio. É tanto que dizia assim, que falava mais de Antônio do que de Lampião, que era o irmão mais velho, era tipo o cangaceiro mais conhecido na região. Quando o Senhor Pereira, que era o primeiro chefe de Lampião, deixa o cangaço a pedido de Padre Cícero, Padre Cícero chega para o outro cangaceiro, que é o Senhor Pereira, e diz, deixa essa vida. E ele, tá bom, ele estava doente, adoentado. Chegou para Lampião, que era o homem mais, para Virgulino, desculpa, que era o homem mais, como eu posso dizer, de confiança, e o batiza como Lampião. Passa o bastão, você é chefe. O apelido já havia sido dado. Existem duas versões. A primeira é que ele derrubaram um cigarro e estava escuro, e ele pegou a arma e começou a atirar para clarear. Ele atirava tão rápido que clareava como um lampião de iluminação, e aí a pessoa achou o cigarro. Eu acabei refutando essa ideia primeiro. Se os caras estão correndo no meio do mato
vai estar atirando para cima para chamar a atenção da polícia que está perseguindo ele? Não vai. Não tem Segundo, coerência, né? atirar várias vezes, gastar munição por causa de um cigarro, que você pode enrolar outro ali em 2 segundos. Por causa de um cigarro, você gastar 100.000 vezes mais, porque munição é munição, é difícil de encontrar. Então, essa ideia é mais ficcional. Que ele atirava muito durante os tiroteios e iluminava a ponto de dar um apelido de Lampião, pode ser isso. Mas não era muito comum ter brigas à noite e de dia não produziria luz. Existe uma terceira, podemos dizer assim, que é a que eu mais me apoio, é que os apelidos desses cangaceiros e de muitas pessoas são dados de acordo com características, topônimos, qualquer coisa, principalmente características físicas ou de alguma coisa. Por exemplo, Ponto Fino, era o irmão de Lampião, Ezequiel. Ponto Fino vem de tiro de ponta, que é uma pessoa de boa pontaria. Aí ele era muito bom de pontaria, deu o apelido de Ponto Fino, ou seja, ele acertava onde atirava. Você tem Azulão, era negro, o azulão, pássaro, que era muito comum de pássaros. Zeppelin, foi dado depois de 32, quando o Graf Zeppelin acabou passando por Pernambuco. E esse homem falava desse dirigível e o apelido dele veio para isso. E por aí vai. Lampião, que tem essa relação com um poste de luz, inclusive na década de 20, algumas charges, o Virgulino era retratado como um poste de luz com um chapéu de cangaceiro e segurando uma arma, ou seja, para dizer que tinha ladrão e bandido até nas esquinas das cidades. Isso eram umas charges que tinha. Então, eu me apoio na ideia de definir, por exemplo, o Lampião era alto, usava óculos, o vidro, por exemplo, do Lampião, e o formato mesmo do Lampião, do chapéuzinho, aquela coisa. Então, assim, é um apelido dado só com uma relação de Lampião, que também significa luz a ser seguido, que ilumina, etc. Mas isso aí já é uma ficção, já é posso dizer assim, mais poesia, luz a ser seguida. Não. É um objeto, como não teve o Zeppelin, que é um objeto, um dirigível, e deu o apelido do Zeppelin, o Lampião também é um objeto. E isso existe muito. Por exemplo, Jararaca, que ele era ardiloso, ele andava devagar, deram o apelido de Jararaca, que era o cangaceiro, que é da cobra, que é muito venenosa, e ele também acertava e matava muito, tanto quanto a cobra. Veja que apelidos é dado como associação. Existe um estudo sobre apelidos, inclusive, um estudo dirigido na década de 80 por Vladimir Souza Carvalho. Que fala sobre a psicologia exatamente dos apelidos. Exatamente. Mas você falou certo. Tu falou no início que o bando não se resumia só a Lampião. Não. Existiam vários bandos pelo Nordeste, Norte e Nordeste, não é isso? Só Nordeste. Só Nordeste. Quantos bandos existiram na realidade? Catalogado hoje, nós temos mais ou menos entre 1.400 e 1.500 cangaceiros catalogados. Cada um era um líder Não. Catalogados, ou seja, que nós temos nome. Ou seja, no bando Lampião pode ter passado 700 durante 20 anos de atuação. Não eram os mesmos, tipo em 1922 não eram os mesmos que estavam em 1938, quando o Lampião morreu. Não era, não tinha nenhum da primeira formação. Luiz Pedro só entra em 1924, por exemplo, era o mais antigo, que ele foi de 24 a 38, morreu ao lado de Lampião. Mas em 22, quando Lampião pega o bando de Senhor Pereira, não tinha nenhum em 38, por exemplo. Chegava cangaceiro, morria, uns fugiam, uns entravam e saíam, tinha mulheres que morriam, tinha mulheres que entravam. E isso era muito rotativo. Os bandos começaram a se dividir, Lampião começou a criar subgrupos. Esses subgrupos também começaram a entrar, morriam, ou entravam e fugiam, entravam e saíam. Isso era extremamente rotativo. Existiam bandos de cangaceiros que não eram agregados a Lampião, eram bandos totalmente separados. Não era tipo um cangaço SA, esses subgrupos eram filiais. Existiam outros grupos armados no Nordeste e tal. O Lampião, ele atua de 1918, mais ou menos, até 1938, por exemplo, esses 20 anos aí. Mas antes, o grupo de Senhor Pereira era muito grande. Nós tivemos grupo de Antônio Silvino, que foi outro cangaceiro, que não tem nada a ver com o Lampião, que foi muito grande também. Nós temos o Jesuíno Brilhante, temos a família Porcino, temos os Marcelinos também. Nós temos dezenas e dezenas
de bandos, até podemos dizer até centenas de bandos, que existiram entre o século XVII, quando o cangaço se institui com o cangaceiro cabeleira, até a década de 40 e alguns afirmam até a década de 70, com os famosos Guerreiros do Sol, que era comandado pelo Floro Gomes Novaes, que era dado como o último cangaceiro ativo, tal, que morreu na década de 70, o Floro Gomes, e aí vai. Então, assim, quando eu digo que não se repete, eu vou dar uma estimativa aqui. Lampião e toda a sua história e todo o seu acontecimento representa 1% do que é a história do cangaço. E por que ele ficou tão famoso? Mídia, é o cara que tirava foto. O rádio chegou no Brasil, a televisão não tinha chegado ainda, mas o rádio era muito forte. Jornal em todo canto tinha, qualquer cidade pequena tinha jornal. Ele gostava muito de ser fotografado, então ele tirou muita fotografia, ele foi filmado, ele atuou, praticamente foi o que mais passou tempo na história do cangaço, passou 20 anos atuando no cangaço, então ele teve tempo isso. Ele agregou a maior quantidade de cangaceiros, muitos que sobreviveram e que deram depoimento, lançaram livro e deram entrevista para jornal, mas televisão o nome e dele, tudo. sempre o nome É dele. o nome dele, por exemplo, você vai entrevistar Sila, eu era do bando Lampião. Entrega Zé Sereno, Lampião. Por isso- Lampião. Tudo se transformou. Lampião no centro, aqui. Então, Lampião foi o maior, o ápice. Ele foi o maior cangaceiro, não foi o mais importante, não foi o que mais fez a atuação, mas ele, nesse ponto midiático, inclusive existe um documentário, que eu inclusive vou indicar aqui, eu vou te mandar para você assistir, que é Manchete 38, que é justamente a história do cangaço pela ótica da imprensa. Por que Lampião ficou tão famoso? Porque quando você pega, tinha 50 grupos atuando no Nordeste, mas tu pegava um jornal como A Noite Ilustrada, que era o maior jornal na década de 20 e 30, na capa tinha Lampião ataca a cidade de Souza, Lampião ataca não sei Não, mas aonde. e Lampião foi tão Lampião. famoso que o próprio presidente Getúlio Vargas, foi Vargas, né? Na época, colocou todas as suas tropas para combater Lampião. Não, Gente, olha Getúlio só. Vargas, é o Gente, seguinte... olha só, ele tá tirando todas as É o histórias que eu escutei, seguinte, viu? é que volta ao mesmo... A parte mídia, A de né? mídia. Quem é mais midiático? Getúlio. Então Getúlio chega, tudo é Getúlio. Mas não é só assim. Você tem o secretário, você tem outros presidentes que atuaram na época do cangaço. Toda a história do cangaço, porque tem que entender, cangaço não é Lampião. Então, outros presidentes chegaram, o imperador, quando Lucas da Feira estava atuando aqui em Feira do Santana, outro cangaceiro, era o Dom Pedro. Aí você chega, então assim, dizer é isso, resumir Isso. quem foi a contrapartida do cangaço, Getúlio Vargas, não é. Você tem os secretários de Estado, você tem ministros de guerra, você tem tudo isso. Getúlio, quando o cangaço lampiônico chega ao fim, Getúlio era o presidente, e aí ficou marcado, que dá a ideia de que foi Getúlio Vargas que mandou matar Lampião, Getúlio Vargas que botou todas as tropas para pegar e acabar com Lampião. E eu vou te dizer uma coisa, pode ser que sim, mas até hoje eu nunca vi um documento assinado por Getúlio Vargas autorizando que essas tropas, fossem atrás de Lampião. Porque se eu disser que isso é verdade... Não existe documento nenhum Não. mostrando isso. Existe documento normal das tropas. Dizer isso fica parecendo que antes de Getúlio nada era feito, e quando Getúlio chegou, disse todo mundo agora para pegar Lampião. Foi naturalmente. Chegou um ponto, Lampião morreu em 38. Aí se ele tivesse morrido em 30, se ele tivesse morrido em 28, que são períodos que ele foi baleado, em 32, quando Lampião foi baleado, se ele tivesse morrido em 32, teria sido a mesma coisa que ter morrido em 38. Houve um ataque, houve uma forma mais, podemos dizer assim, quando chega 38, houve uma reunião dessas volantes, que era a polícia volante, comandada por Zé Lucena em Alagoas, e pediu eficácia, assim como tinha pedido 2 anos antes, 3 anos antes, 4 anos antes, e dessa vez mataram. Eles viram podemos dizer assim, uma brecha, que foi aquele momento exato ali do dia 27
de julho de 1938, quando chega a informação da localização de Lampião, onde as tropas se juntam, no dia 28, no dia seguinte de julho de 38, atacam, matam, cortam a cabeça do Lampião. Eu tô assim, impressionada, porque foi até uma pergunta de Carlos Augusto, ele até falou que tinha visto um documentário, acho que foi pela TV Cultura, tá? Eu tô lembrando aqui de todas as perguntas dele, que falava sobre exatamente isso, né? A caça a um bandido, um dos bandidos mais perigosos do Brasil. Diz que foi numa visita feita nos Estados, uma visita que fora do país, e que foi questionado isso, que o governo brasileiro não conseguia nem capturar um cara que estava fazendo atrocidade no Nordeste do país. E agora você está me desmistificando, me tirando essa parte aí. Eu tô, que isso tenha acontecido, que isso aconteceu. A pergunta dele foi o seguinte: se isso foi um marco, então, até para o governo de Getúlio ter conseguido matar um dos maiores bandidos existentes no Brasil. Eu vou falar uma coisa aqui que eu nunca falei em entrevista nenhuma. Eu gosto de toda entrevista que eu vou levar alguma coisa. Getúlio Vargas precisava vir no Nordeste, e ele tinha medo do Nordeste, ele tinha medo de Lampião. Em 37, Antônio Silvino, que era o cangaceiro, ele estava preso de 1914 a 1937. Quando Silvino é solto em Recife, a primeira coisa que faz é o Getúlio marca uma audiência com Antônio Silvino. Porque Getúlio podia ter vindo aqui no Nordeste falar com o Antônio Silvino, mas não, Antônio Silvino foi para o Rio de Janeiro. Nós temos foto, aí sim, nós temos foto, temos documento e tal. Alguns alegam que ele foi perguntar a Antônio Silvino como pegar Lampião. Como pegar Lampião? Alguns dizem que Antônio Silvino mostrou, tipo, pegue primeiro quem apoia ele, os coiteiros. Pressione os coronéis, e aí vocês chegam a ele. Alguns dizem que foi, ou foi apenas coincidência, ou apenas foi um encontro casual de Getúlio com o Antônio Silvino, mas alguns alegam isso. O que acontece? Que isso foi eficaz? Pegar os coiteiros, pressionar, cortar esses mantimentos que iam para os cangaceiros, pressionar mais. Ok, foi. Coincidentemente, logo após a morte de Lampião, Getúlio vem ao Nordeste, monta toda a sua tropa e vem para Canudos, para a região de Canudos. Ele veio para aqui, para Aracaju, ele foi para Apropriar, inclusive, Getúlio, ele foi para outros lugares e foi para Canudos. Teve uma reunião em Canudos e chegou para o povo de Canudos e disse: o que é que vocês querem? O que é que vocês querem? Por que ele não foi antes? O povo de Canudos sofrendo desde 1897, acabou a guerra, o povo com sede. Ele chegou, tinha pego o poder bem antes. E por que nunca teve aqui? Justamente com medo do cangaceirismo, porque realmente era uma epidemia. O cangaceirismo era uma epidemia. Logo após a morte de Lampião, Getúlio vem ao Nordeste. E o que acontece? A pressão das pessoas com essa necessidade da interiorização do governo de Getúlio, principalmente no Nordeste, já que nós temos um apelido dele, o pai dos pobres. Então ele precisava de onde? Atrás dos pobres. Onde é que tinha pobre no Brasil? E tem ainda? Nordeste. Nordeste é sofrido. E o que acontece? Instantaneamente ele estava aqui no sertão. Então assim, a morte de Lampião, o fim do cangaceirismo, a instituição da lei de anistia, que seria o cangaceiro que se entregasse, seus crimes estão isentos. Mas só valia até 31 de dezembro de 1938. Depois disso, fosse pego e ia para cadeia. É tanto que outros foram pegos e foram para cadeia e outros foram mortos depois de 38. Existe um registro, né? Existe um registro fiel dizendo assim, a quantidade de absurdos que aconteceram durante a entrada do cangaço no Brasil? É o seguinte, hoje assim nós temos em torno de seus 2.000 livros publicados do tema, vamos supor. E esses livros vão ter, não existe, por exemplo, um dicionário de crimes cometidos pelo cangaço. Vamos lá, a letra A, os crimes com a letra A, não tem. Temos o quê? Temos livros específicos sobre determinado tema, e dentro desses temas nós temos os crimes. Por exemplo, quando Lampião morre em 38, 28 de julho, chega o telegrama no Rio de Janeiro, um jornalista chamado Melquiades da Rocha recebe esse telegrama. Ele corre para um amigo dele, que era o fotógrafo lá no jornal, e diz: vamos para o Nordeste. Ele é daqui de Alagoas. Vamos para o Nordeste, bora.
entrou num avião, se picou para aqui, para Maceió, alugou um carro. No outro dia ele já estava em Santana do Ipanema encontrando a procissão. O caminhão com os policiais em cima, todo comemorando, o povo soltando foguete e as cabeças, as 11 cabeças em cima do caminhão. Tira foto, entrevista, pá. O Melquiades da Rocha. Ele catalogou tudo, ele mandava por telégrafo, um trabalho absurdo. Mandava para lá para o jornal, era publicado. Quando ele fez toda a cobertura da morte de Lampião, quando ele fez toda a cobertura da morte, dos acontecimentos da Fazenda Patos, porque Curisco soube da morte de Lampião, foi pesquisar e matou uma família inteira. Matou que não teve vingança nenhuma, não teve vingança. Aí não é vingança, vingança é com quem comete. E ele não foi, ele pegou a família errada, né? Pegou a família errada, foi envenenada ali no ouvido por outro. E quem envenenou foi quem te entregue, Lampião. Aí o que é que acontece? Essa história da Fazenda Patos, lá com a família Ventura, foi retratada fielmente no dia 6 de agosto de 1938, 2 dias depois do acontecimento da Fazenda Patos. Melquiades da Rocha estava lá com o vaqueiro, com as crianças, com o pessoal entrevistando e o povo da cidade, o prefeito. As memórias estavam ainda rondando naquele Cara, momento. eles tinham acabado, se desenterrasse, não estavam nem fedendo as cabeças ainda. E Melquiades estava lá em Piranhas entrevistando e sabendo as histórias. Ele pegou isso, 2 anos depois, lançou o livro dele chamado Bandoleiro das Caatingas. O livro Bandoleiro das Caatingas tem um capítulo sobre esse crime específico. Mas não é uma coisa todo sobre crime. Eu publiquei um livro chamado Zé Baiano. Muita gente me criticou porque quando eu fui lá para a região de Xorroxó, de Patamuté e tal, muita gente antiga disse assim, essa casa ali foi feita por Zé Baiano, ele era um ótimo mestre de obras. Então, quando eu trouxe o homem... E não o bandido. Não, eu coloquei o bandido, mas no princípio eu tive que contar a história dele, que ele vendia na feira, que ele depois começou a ajudar a família, ele construía casas, depois ele se envolveu com as brigas com os tios, e os tios lá, os engraças, começaram a levar ele para a criminalidade, depois se encontraram com o Lampião, ele se engraçou pelo cangaço e ele foi pro cangaço. Quando eu trago o lado humano, muita gente diz, se eu fosse você, tirava essa parte do livro numa outra edição. Por quê? Porque você tem que fazer um livro só contando os crimes dele. E não é assim que tem que funcionar. Então quer dizer que quando eu escrevi sua biografia de Lampião, aí não é só para aí eu não vou escrever ali tipo o momento que ele tem o carinho que ele tinha com a filha, o carinho antes quando ele era um vendedor e viajava com o pai, o carinho que ele tinha com a família. Então quer dizer que é só a criminalidade, é o crime pelo crime? Não. É um estudo sociológico sobre a condição humana dentro daquele coisa. Então, não se resume, ninguém é mal, por mais que seja mal 100%. Você não é mal 100%. Então, o meu estudo do cangaço é totalmente, não é tendencioso, não é apenas com cangaceiro, eu estudo coiteiro, eu estudo o volante, o clero, que tem uma importância muito grande, o coronelismo, a jagunçada que se difere, jagunços e cangaceiros, já é um outro assunto. Então, assim, isso tudo acaba colocando assim, para se saber quais foram os crimes cometidos por todos os cangaceiros, é um pouquinho difícil, mas existem catalogados em livros, em entrevistas, existem outros canais, no meu canal principalmente também, que eu falo principalmente porque eu convivi. Você fala muito sobre isso. As criminalidades. Ontem à noite mesmo, o programa de ontem foi... Você estava falando, eu acompanho, gente, quem quer saber, porque a gente está fazendo uma pequena, só um bate-papo aqui com relação a isso, tudo que aconteceu com o cangaço aqui no Brasil. Mas quem quiser acompanhar mais, pode acionar o canal, tá? O canal de Roberto, porque você vai ter uma abrangência, né? De tudo, né? Com relação ao cangaço aqui no Brasil. O cangaço na literatura, gente, no YouTube, no Instagram, vocês podem acessar lá. Principalmente no YouTube, eu acho que o ponto melhor de se aprender, que quiser acessar mesmo, é o cangaço na literatura no YouTube, porque coloca lá, né, que encontrou, chegou lá,
através daqui, com a Cassandra, viu? Não, mas assim, eu tenho muitas perguntas, como se você tem muitas Pode fazer. perguntas das pessoas que estão. A curiosidade é muito grande, né? E, infelizmente, você está me abrindo os olhos de outra forma. E eu li já algumas coisas suas, tá? Gente, ele é escritor, tem mais de 20 livros, como eu disse, tem mais de 20 livros. Eu já fiquei sabendo também que um dos seus livros vai virar roteiro, né? Vai virar futuramente um roteiro, não sei se de longa, não sei se seriado. Eu acho que todos os seus livros, eu não li todos, tá? Mas o que eu tive acesso daria um bom roteiro de filme, viu? E uma série assim maravilhosa, porque vai tirar um pouco dessa coisa que nós temos do cangaço. As pessoas são curiosas e tudo do cangaço claro. hoje é vendável também. Você acha que esse mistério sobre o cangaço, muita coisa que é misteriosa, né? Muitas pessoas vão em busca do cangaço pela história que, como você disse, Lampião pode dizer que ele foi um cara marqueteiro. Ele foi um Sim. marqueteiro e ele conseguiu fazer com que as pessoas ficassem a imaginar o que é o cangaço. Porque ele diz, o registro dele dizendo que entrou no cangaço por conta da mãe, que foi abusada, isso, aquilo, outro. Você pode notar, eu estou vendo você está vestido, você está com uma bolsa que é característica, noções do cangaço. A Zé Baiano. Que hoje virou moda. Não é Zé Baiano. De moda. Eu mesma fiquei olhando assim, eu fiquei apaixonada pela bolsa dele. Mas, ó, Te passa o isso, contato de quem faz. tá certo. Tem um faz- pessoal de Canindé que tá fazendo muito bem de couro, né? Já vi, né? Mas cangaceiro não usava bolsa de couro, não. Era de lona. Não, isso aqui é quase uma lona mesmo. É leve e quase indestrutível. Gente, então isso traz com que as pessoas venham em busca essa sede. E a verdade disso. sempre, ó. Tem Essa tanta. busca é por conta do mistério que existe até hoje sobre o cangaço no Brasil? Então, aí eu já vou logo dizendo uma coisa. Eu gasto mais do que ganho com isso. Eu gasto mais do que ganho. Não, pode ter certeza. Se for para fazer a contabilidade do que eu vendi de livro, o que eu investi para produzir aquele livro, o que eu já viajei e gastei viajando, produzindo filme, o que eu já ganhei de retorno nisso aí, eu te digo uma coisa. Eu não ganhei metade do que eu já gastei. É por amor mesmo. É amor. É amor. É amor. Porque se realmente eu ganhasse muito com isso, eu teria grana, teria dinheiro, seria rico. Não sou. E o que acontece? O cangaço pode-se dizer assim que é rentável? Sim. Mas muitas vezes o cangaço ele é rentável quando é feito pelo pitoresco e o popular e a mentira. Porque se eu vendesse o meu produto com mentiras, se eu vendesse o meu produto, podemos dizer assim, criando histórias, que Lampião viu a mãe sendo abusada e entrou pro cangaço, talvez eu vendesse livros contando essa mentira, talvez os meus programas fossem mais assistidos, se eu enveredasse pela mentira, porque eu estaria contando o que as pessoas querem ouvir. E muitas vezes as pessoas querem ouvir o que conhecem mesmo sendo mentira. Então, quando eu chego e digo, não, mas isso, o Lampião não viu a mãe sendo abusada, e aí ele entrou no cangaço, eu nunca ouvi, eu pessoalmente, e ó, que hoje eu tenho, minha coleção hoje de livros com temática de Nordeste, entre cangaço, Nordeste e tal, passa dos 4.700 livros a minha biblioteca. Você já chegou a entrevistar Nunca vi a filha de Lampião? Não. Nunca teve acesso a Já ela? entrevistei a neta, Vera. a Vera, já entrevistei, mas porque a Vera conhece mais, ela é estudiosa, entendeu? E a Expedita, velhinha e tal, então a Vera é mais estudiosa, escritora. E ela nunca chegou a contar esse outro lado que eu tô falando pra você? Mas aí acontece o seguinte, né? A própria Expedita mesmo, ela não conviveu no cangaço. Ela O que foi. Expedita conhece, ela soube por outras pessoas, teve um acesso maior, porque pessoas conversaram. É bom explicar às pessoas que estão nos ouvindo e que estão nos assistindo. Mas é o seguinte, Lampião só teve uma filha, né? Aparentemente só uma filha, que foi deixada para ser criada por amigo, vamos dizer, amigo dele, né? Tanto que ninguém sabia da existência dela, né?
Só depois é que foi descoberto. Sabia, e quando hoje- o Lampião morreu... Morreu, é depois que morreu. É, Depois mas, quando mas ela já aconteceu. sabiam, de certa forma, era aquele saber, mas deixa pra Não lá. tinha confirmação, vamos dizer. É. Porque ela seria, talvez ela fosse uma isca perfeita, né? Não, e tinha que esconder, porque as volantes, a polícia, sabendo da presença do filho, poderia usá-la como uma isca para atrair Lampião, que parece filme, mas na verdade isso acontece, já aconteceu. É tanto que, por exemplo, por que os cangaceiros, quando tinham seus filhos, eles entregavam a pessoas poderosas, tipo um padre na cidade, um padre é uma autoridade, entregavam a padres, a coronéis, não entregavam a qualquer um. Justamente, muitas vezes, que aquele padre, a polícia até podia saber que era filho, por exemplo, de Corisco, como é o caso de Silvio Bulhões, que foi entregue a padre Bulhões lá em Santana do Ipanema. Mas, por exemplo, a polícia, o próprio José Lucena ia lá enfrentar um padre, que era um símbolo, enfrentar a própria igreja. Quem quer ir para o inferno e enfrentar um padre, para ele excomungar você de uma criança que não tem nada a ver pelo crime do pai e da mãe? Entendeu? Então, e outra, uma criança dentro do mato era terrível, imagina, era um chocalho. Imagina a volante procurando ali de longe uma criança chorando no mato. Ou deixava a criança e corria, ou corria junto com a criança e era alcançado pela volante. E o risco de uma criança morrer no mato, uma picada de um animal, um mosquito picar, uma cobra picar uma criança, imagina o sofrimento que seria. O Renato de Ribeirópolis, ele fez até uma pergunta interessante. Por que essa fixação de Lampião por Sergipe? É boa pergunta, Renato. Eu não sei se eu perguntei esse Renato. Renato talvez foi meu aluno em Itabaiana, no Alternativo, porque tem um pessoal de Ribeirópolis, minha família é de Ribeirópolis também, meus tios, tio Wellington, Vidal, professor, provavelmente pode ter sido professor dele, né, Cabrão? Então, por que a fixação de Sergipe? Sergipe foi um grande amparo. Lampião, ele passa para a Bahia, depois do ataque a Mossoró, frustrado, em 13 de junho de 1927, Lampião tinha um grupo gigantesco. Um pouco antes, menos de um ano antes, Lampião, mais um pouco de um ano, em março de 26, 14 meses antes, o Lampião chega à cidade de Juazeiro do Norte também com um grupo gigantesco. Na verdade eram dois grupos, o grupo de Lampião e de Sabino Gomes. Em 27, Lampião tem uma ideia, não dele a ideia, mas de outro cangaceiro, de atacar a cidade de Mossoró, que era praticamente a maior cidade do Rio Grande do Norte, tirando Natal. Então ele se frustra porque a população estava armada e revida e mata dois cangaceiros. Na verdade mata um no mesmo dia, e o cangaceiro Jararaca, que virou santo popular, que as pessoas vão para a sepultura dele pedir graças e rezar para ele. Isso é muito comum no sertão. E outra, nós não podemos pensar, muita gente diz assim, um bandido, virou santo, um bandido e tal. O próprio Jesus na cruz, ele olha para o lado e perdoa os crimes dos bandidos. Então, assim, quem somos nós para julgar a própria população que reza para o... Quando a pessoa achar ruim, é só ele não ir rezar. É só não ir a Mossoró rezar, ninguém está forçando, só porque existe uma coisa, está forçando. Santos populares, que é um tema maravilhoso, que é o meu próximo tema de pesquisa. Padre Cícero mesmo disse que foi um grande coronel. Mas essa história de Padre Cícero Tem coronel... muitas histórias, né? Dessas histórias, né? Também é muita ficção também, de Padre Cícero coronel. Não, ele era aliado dos coronéis, mas Padre Cícero era um religioso. Coronel é coronel e o religioso é religioso. O fato de Padre Cícero ser amigo dos coronéis não torna ele um coronel. É diferente. Aí o que é? Ele era dono de terra, mas aí já é outro caso, né? Fascínio por Sergipe. Quando Lampião atravessa o São Francisco, na região de Petrolândia, mais ou menos, de Pernambuco para Bahia, ele não atravessa para Sergipe, ele atravessa São Francisco. Ele estava ele estava com 100 homens quase lá em Mossoró, entre Juazeiro e Mossoró, juntando, tirando quem saiu, quem entrou, mais ou menos uns 100. E ele chega com 6 homens aqui na Bahia. Eles foram saindo, e morria um, morria outro, corria, tal. Ficou com 6 homens. Atravessa o São Francisco, começa a se associar com coronéis aqui da região fronteiriça com
nas divisas aqui com Sergipe, Serra Negra e outras regiões aqui. E ele chega em Sergipe e já tinha antes em Alagoas contato com um grande coronel sergipano, que era Antônio Cacheiro. E Lampião foi cacheiro também, dizem que ele trabalhou para Belmiro Gouveia, nunca ouvi falar isso assim com certeza. E ele, quando chega em Sergipe, ele se alia, é tanto que ele entra em Sergipe pela primeira vez e vai até aqui, perto de Borda da Mata, em Borda da Mata, e também aqui em Gararu, na Jaramataia, e tem acesso e é fotografado pelo então médico sergipano, filho do amigo do Lampião, filho do Antônio Cacheiro, que era Eronildo de Carvalho, que nesse mesmo ano do encontro, no ano seguinte ao encontro, que eles se encontraram em 29 e em 30, Eronildo passa a ser governador de Sergipe por algum pouco tempo, depois sai, depois volta a ser governador, foi governador praticamente 2 vezes, está na história. E ele era um grande aliado de Lampião, protetor de Lampião. Aqui em Sergipe, a polícia, a coisa, tinha uma certa... relaxava um pouco a busca de Lampião pela amizade de Lampião com o governador. Era, ele tinha uma proximidade, como é que o próprio governador assumia que tirava... Lampião chegou na fazenda dele e fez uma série de fotografias, que são belíssimas as fotografias. Voltando à minha pesquisa original, que eu comecei pesquisando justamente essas fotografias. E foi o próprio governador, né, que era só médico, do exército, é tanto que ele presenteia Lampião com a bota do exército, então é uma história incrível. E por aí vai. Havia uma proteção sim, mas também existiam volantes aqui em Sergipe que perseguiam, inclusive alguns parentes meus dos Cearás, da família dos Cearás aqui da região de Ribeirópolis, entre Aparecida, que é o povoado de Aparecida hoje, mas na época era povoado de Itabaiana, tanto quanto Ribeirópolis também, depois passou a ser independente, que era a volante do Baltazar. Outras volantes pernambucanas vinham para cá, para Sergipe. Existiam outras volantes aqui na região de Canindé, nessa região, também perseguiam Lampião. Então, existe fundamento, então, com relação a quando dizer que Lampião, em alguns municípios, não invadia por conta de a sua proximidade com algumas autoridades? Sim, tipo, Itabaiana. Ia falar Itabaiana. Tem a situação, diz que até em Laranjeiras ele foi. Não foi. Não foi. Não, nunca pisou os pés. De Laranjeiras. E em Capela, a história do médico que olhou a parte dos olhos de Lampião, é verdade? Não, essa história você misturou as duas. A história é em Capela, a história de Capela não é em Capela, é em Laranjeiras. A história dos olhos é em Laranjeiras. Tá? Que foi o médico, ele chegou um homem com o olho ferido e ele cuidou dos olhos do homem. Aí quando o homem desapareceu, depois que estava melhor, desapareceu do hospital. E aí deixou na parede escrito: você não tratou, não foi de um fazendeiro, foi de Lampião, tal. O que acontece? Alguns dizem que logo tempo depois o homem só tinha ouvido falar de Lampião, mas não sabia como ele era. Então qualquer um podia dizer que era Lampião e ele achar que era. E muito tempo depois ele viu uma foto e disse: não era esse homem que eu tratei, não. Então essa tese acabou. A partir do momento do registro fotográfico. A partir do registro fotográfico. Então assim, Lampião nunca teve em Laranjeiras, é mito. E Lampião nunca teve em Propriá, é mito. Quem teve em Propriá é o irmão de Lampião que morou lá, o João Ferreira. Inclusive muita gente de Propriá conheceu o seu João, morreu não tem tantos anos assim. Então assim... Menino, olha, eu cresci sabendo o seguinte, que Lampião atravessava para Porto Real, para Lagoas, através do São Francisco. Não, ele atravessava, mas não era ali, era em outro lugar. E Propriá. Quem vivia lá em Propriá era o irmão de Lampião, que morava em Propriá e é enterrado em Propriá. Então assim, não é uma coisa que passou tal. Alguns diziam que Lampião pegava uma roupa de civil e se vestia de civil e ia lá visitar o irmão, mas era mais fácil o irmão ir visitar Lampião em algum coito em Borda da Mata ou em qualquer outro lugar. Lampião teve quantos irmãos? Lampião teve o primeiro Antônio, vou por ordem de morte. Antônio Livino, irmãos. Antônio e Livino são os 2 irmãos primeiros que morreram. Aí entra Ezequiel Ferreira, que também morre. Alguns dizem que não morre, sobrevive, vai para o Piauí, mas é outra história mais complexa. Então você tem esses 3 irmãos. Aí você tem Maria, Amália e Angélica, mais 3 irmãs. Então você tem
Ele tem três irmãos aqui, mais 3 irmãos, e ele com ele 7. 7, uma família grande. E só ele que foi pro cangaço. Não. Só não foi João. Então, são 8. Só não foi João para o cangaço, no caso. Antônio, Livino e Ezequiel foram pro cangaço e morreram no cangaço. João não foi para o cangaço, porque, segundo história, era para ele não entrar pro cangaço para cuidar das irmãs no Juazeiro do Norte. Depois do Juazeiro, tem uns problemas aí, ele vem parar aqui. E as outras irmãs viveram. Até uma das irmãs, a Maria, ela morreu já idosinha, já em São Paulo. Idosinha mesmo, bem velhinha, da década de 90. Então, você falando do cangaço, sabe o que me veio? Você falando sobre as mulheres do cangaço. Recentemente, o ano passado, morreu, disseram, a última cangaceira. Sim, né? Dulce Menezes. Em São Paulo, né? E muita gente fala, a última mulher do cangaço. E eu comecei a ler sobre a história dessa mulher. Ela foi vendida, né? Isso, Não. foi abusada. Não, ela foi levada à força para o cangaço. Não, mas assim, eu li uma entrevista que ela deu, eu não vou lembrar qual foi o portal, não sei se foi o UOL, se foi na Folha de São Paulo, que ela falava o seguinte, que até então os tios dela foi ser criada, os pais morreram, ela foi ser criada pelos tios, e que ela não gostava nem de falar mais dessas histórias com relação ao cangaço, que ficou muito marcado. Ela estava até no dia da morte do ataque em Angico. Né? Ela conseguiu, foi através dali que ela conseguiu sair um pouco do cangaço, que depois que foi desvinculado aquele bando, e ela foi, o então cangaceiro que estava com ela, que conseguiu, foi um dos que fugiram daquele circo da Volante, ele foi trabalhar no interior de São Paulo. E esse dono dessa fazenda, eu posso até te passar essa matéria. Eu estive lá em Campinas. E ela falando sobre isso, que ela foi abusada, foi o pior período da vida dela, né? O período que ela foi entregue ao cangaço, né? Uhum. Ela, como você mesmo disse, ela foi, até então ela seria vendida, tinha um cara que era nova, de 14, 15 anos mais ou menos, e eu fiquei muito triste com essa história, tanto que eu não quis nem contar a ninguém que esta última cangaceira tinha morrido, né? Tinha falecido, porque eu achei muito triste a história dela, que ela estava apaixonada por um menino e esse cara, quando ficou sabendo que ela foi raptada pelo bando de Lampião, esse cara entrou na mata e nunca ninguém ficou sabendo da história dela. Eu pessoalmente nunca ouvi essa história. Pois vou mandar uma matéria toda. Mas eu tô te dizendo, eu pessoalmente nunca vi essa história e nunca vi ela me contando essa história. Ela contando essa história. Não, mas me contando pessoalmente. Tá, certo. Eu estive em Campinas e nós passamos lá com o Nininho, com o pessoal. Inclusive tem uma longa, eu acho que o pessoal sempre comenta que é uma das melhores entrevistas com Dulce no YouTube. Sou eu com ela. E não foi em São Paulo, foi em Minas Gerais, na cidade de Sertânia. Eu não vou lembrar sobre os dias, né? Não, eu sei. Essas matérias, elas são extremamente... Inclusive, a família parou por um tempo de dar entrevista. Por quê? Porque ela falava uma coisa, aí botavam outra. Aí ela falava, fui levada para o cangaço. Aí dizia que foi vendida para o cangaço. Me arrastou pela perna e saiu levando a força para o cangaço. Então, assim, a matéria, para vender aquilo ali, por parte de certos jornalistas que não deveriam ter uma DRT, deveriam ser caçadas com todo gosto, porque dá raiva, porque a história real é tão ou mais fascinante do que as mentiras que eles inventam nos jornais. Não, mas eu tô dizendo, o portal que não, mas eu tô falando do portal, não é de você. Você não tem culpa. Não, tô dizendo, você tá absorvendo. O portal, quando eu fui em busca de material com relação a isso, eu fiquei impressionada. Eu fiquei muito triste, porque eu sei que muita atrocidade aconteceu com relação às próprias mulheres que viviam no cangaço. Muitas foram obrigadas. O Dadá foi, por exemplo. Maria Bonita não. E nas matérias dos jornais dizem que Maria Bonita foi roubada, Maria Bonita era casada e foi raptada por Lampião. Não, ela olhou para o Lampião e disse, eu vou com tu, pronto, montou no cavalo e foi embora. Eu já aí você dizer isso, aí você pega na matéria, aí tá dizendo o contrário, que o Lampião roubou, sequestrou ela.
Aí você chega pro jornalista, eu mando o mesmo e-mail, eu digo, cara, por favor, ele, mas assim fica melhor. Eu digo, que tipo de jornalista é você que pode. tem que dizer que assim A fica gente, melhor? A gente tem que relatar a verdade, né? É. Geralmente Eu fui a São Paulo, eu fui a Campinas. Você fez entrevista com ela? Fiz. E eu acho que foi a pessoa que mais tirou informações dela. Ela realmente não gostou do período do cangaço. Ela foi realmente levada à força para o cangaço. Ela foi abusada no anúncio. Todas eram abusadas, porque ela é levada para o Não, cangaço. mas assim, na frente de muita gente, ela Não. Existia o chamado código de conduta. Existia uma ética, mesmo sendo antiético, mas existia uma certa ética. Ao contrário do que as pessoas acabam espalhando. O cangaceiro, ele tinha um certo código de conduta. Por exemplo, ele não ia pegar ali na frente, ele pegar uma mulher para sua esposa, ele não foi pegar ela para abusar e jogar fora, ele foi pegar para a esposa dele. Ele não foi pegar, abusar. Quando ele queria abusar de mulher ou fazer alguma coisa, ele ia para um prostíbulo numa cidade que ele invadia, como muitos iam, abusar, fazia o que queria com a mulher e ir embora. Esse é que é o contexto. É como Dadá foi levada à força. Ok, foi. Mas depois por isso que não mandou ela de volta. Isso, nós não podemos cometer anacronismos de analisar esses acontecimentos de uma época que a mulher é tratada como objeto, a mulher é tratada como as coisas, como os dias de hoje, cheio de regras, cheio de lei. Eu não estou defendendo o cangaceiro por ele cometer os crimes. Eu só estou dizendo que é uma forma numa época, por exemplo, meu avô, vamos supor, tinha 15 anos e minha avó tinha 13 quando eles se casaram. Quando você diz assim, caramba, a mulher com 13 anos já casando, isso é aquilo. Porque você olha pelo tempo de hoje, o que aconteceu antes pela ótica de hoje. Então assim, a história da cangaceira Dulce, ela precisa ser muito mais estudada nesse sentido. Eu vou deixar até uma coisa bem clara. Não leiam matérias escritas sobre cangaceiro nenhum. Assistam eles mesmos comentando e conversando. E você tem vários documentários? Não só eu, mas no YouTube tem um documentário chamado Último Dia do Lampião, que foi se não me engano, foi o primeiro Globo Repórter da história. É o Último Dia de Lampião, onde pegou, nossa senhora, levou a cangaceira Sila até a grota. Tem um documentário que é O Feminino Cangaço, que ele foi na década de 70 atrás dessas mulheres para conversar, que eram mulheres que estavam lá no cangaço. Então, assim, melhor que eu ouvir e ler um argumento, muitas vezes falho, de um jornalista que não viveu aquilo e que contradiz, Sul, né? é ouvir, principalmente o Sul e Sudeste é complicado, pessoal. Né? Eu fico chocado muitas vezes com determinadas informações. Então, no meu papel como historiador, é filtrar. Você fica pé da vida. Eu fico... Geralmente a gente fica pé da vida, porque, tipo assim, eu mesmo, quando eu vou escrever, eu procuro ir em busca de informações. Enunciar no máximo de informações. Como tu viu mesmo, eu estava conversando com o padre, eu fiz uma matéria sobre... Eu estou fazendo uma série sobre turismo religioso em Sergipe, e a busca de informações para fazer um texto com relação a isso é muito grande. Até porque muitas coisas nossas, infelizmente no nosso estado, não tem um registro, né? É muito mais pela a parte oral mesmo, de ouvir falar das pessoas que estão, que são os nativos daquela cidade. Eu mesma fui em busca da parte muito oral do povo, de propriar, para poder fazer um texto. Porque os registros eram mínimos. O que eu consegui de academia, eu até utilizei, porque eu achei até interessante que as informações batiam com aquilo que eu vivenciei, né? Mas é difícil isso. Agora imagine isso quando você recebe informações de pessoas que nunca conviveram com aquela região. Imagina. A gente se torna, até como você disse, você tem que filtrar, né? E dizer que Lampião não morreu na grota, que Lampião... Até tem gente que diz isso. Nossa, até livros já publicaram. E tipo assim, pessoas que nunca nem tiveram na grota, nem estudaram direito, apenas por dizer, tipo, acordar agora e, sei lá... Acordar agora e criar pronto, eu tô aqui agora e do nada, sei lá, Lampião foi combatente da Segunda Guerra Mundial. Pronto, vou chegar em casa, vou escrever um livro
sobre Lampião, combatente e condecorado na Segunda Guerra Mundial. E aí as pessoas, quando eu lançar esse livro, vão perguntar o que para mim? Onde que tem sua fonte? Tem foto? Tem documento? Tem vídeo? Tem isso? Cadê? Eu lembro quando você falou bem assim, quando você inventa mentiras, até você poderia até ficar rico, até porque você está fornecendo umas inverdades. Eu lembro que foi, acho que, se não me engano, tá? Olha se eu estou certa. Acho que foi um escritor baiano, eu não sei se foi um escritor baiano, se ele era escritor, não sei o que era ele, que fez até um livro bastante contestado até pela própria família, falando sobre a parte sexual de Não, é Lampião. sergipano mesmo. Era sergipano Eu não que costumo fala, tocar, quando né? entra nesse assunto... Ele falou, não, eu tô falando só nesse sentido, as inverdades. Mas ele não que ganhou, existem. mas ele não ganhou dinheiro, ele só se queimou. Aí eu lembro que eu estive em Canidé, uma das vezes que eu vou sempre em Canidé, uma das triste. vezes que eu fui para Canidé, eu conheci até uma mulher que dançava com Lampião, mas eu ri tanto, porque eu batia assim. Para ela dançar com Lampião, a senhora acho que estava com uns 70, 80 anos. Então, para ela dançar com Lampião, acho que ela devia ter uns 5, 10 anos, no máximo. Fiz como essa mulher divulga que está dançando com Lampião, que era dançarina de Lampião. Mas aí não é isso. É o seguinte, o Lampião ele fazia os bailes, chegavam na cidade, mandava chamar sanfoneiro, bombeiro e tal, fazia um baile. Aquela história que a gente vê, que quando o Lampião chegava, o povo tudo corria por mato e todo mundo com medo, isso é uma ficção absurda. Que isso acontecia? Sim, em alguns casos acontecia. Mas dizer que isso era uma constante é desmerecer toda a história. Por exemplo, existem fotografias de Lampião posando no meio da rua com seu bando e o povo sentado nas calçadas batendo papo como se nada estivesse acontecendo. Não era para o povo estar no mato? Cadê o povo sentado aqui conversando? Crianças, Lampião, cangaceiros em pé e crianças, foto com crianças aqui brincando aqui com o chapéu do cangaceiro, o cangaceiro rindo. Existem fotos assim. Então assim, é só o que eu quero dizer, que é isso. Existem coisas na história do cangaço que elas, de tanto serem citadas, as pessoas acham que aquilo é uma verdade pura. Por exemplo, achar que todo cangaceiro, quando ele chegava numa casa ou numa cidade, ele já entrava matando todo mundo, ele já entrava fazendo tudo quanto era atrocidade. Generalizar isso é desmerecer a história. Ele chegou em Carira, por exemplo, e deixou claro, a gente não precisa ninguém correr não. E o povo era ele caminhando e o povo seguindo ele, para ver quem era, conversar com ele. E ele foi para casa do delegado, almoçou e tal, depois seguiu seu rumo. Muita gente sobreviveu a isso e falou. Você está falando de uma coisa que as pessoas interagiam com o bando. E o Carlos Ferreira, daqui de Aracaju, ele me fez até uma pergunta. Cassandra, existe registro aqui em estado de Sergipe, por mais que Lampião gostasse muito de Sergipe, foi o lugar que mais caçou bando, né? E aí ele citou um exemplo que eu até visitei o Museu do Cangaço lá em Frei Paulo, que eles mesmos, né, retrata, mostra, né, que conseguiu capturar alguns do bando, né, do cangaço, né, em Frei Paulo. Aí ele citou a Grota do Angico. Então, Sergipe, ao mesmo tempo que acolhia, foi também um dos lugares que chegou a matar. Ele está falando mais com relação também à parte geográfica, né? Pelo estado ser tão pequeno, conseguiu combater tão rapidamente, tão maciçamente os cangaceiros? Não, porque é o seguinte, esse argumento é só porque mataram o Lampião aqui. Porque se o Lampião tivesse morrido na Bahia, esse argumento seria lá, não aqui. É mais ou menos isso que acontece. As pessoas, elas costumam pegar, por exemplo, Grota do Angico é o lugar mais escondido que tem do mundo. Aí como morreu lá, todo mundo disse, e Lampião é doido, tá ali naquele lugar. Pô, Lampião chegava numa cidade, no meio da rua, parava e tirava foto e ficava conversando com o povo no meio da rua, na frente da polícia, muitas vezes. Entenda, se ele tivesse morrido ali, o que era que diriam? Lampião é doido chegar ali na praça e ficar conversando com o povo e a polícia perseguindo ele. Ele estava no lugar mais escondido, tinha coiteira rodeada da Grota do Angico. Era um lugar que só sabia que ele estava ali se eu pegasse você pela mão e levasse, ainda eu tinha que saber onde era. E foi o que aconteceu. O caso de Alagadiça é de Zé Baiano. Só que as pessoas acham que Zé Baiano chegou lá e mataram Zé Baiano. Zé Baiano passou 2 anos lá. 2 anos no Alagadiço. Por um problema pessoal que ele teve com pessoas lá, morre gente todo dia.
Ele passou 2 anos e teve um problema pessoal com um grupo de pessoas que eram amigos dele. Ele não foi morto pela polícia, ele não estava sendo perseguido pela polícia, e não sei o que. Quem matou foi o povo de lá mesmo, por um problema pessoal que eu deixo bem claro lá no meu livro do Zé Baiano. Eu sou biógrafo do Zé Baiano. E por que não mataram nos 2 anos que ele passou lá? Entendeu? Ele ficou 2 anos lá. E Lampião, por que não matou? Lampião ficou aqui dentro de Sergipe de 29 até 38. E por que não matou entre 29 e 38? Fica parecendo que Lampião, na hora que chegou aqui em Sergipe, matou Lampião. Não foi assim. Lampião praticamente morou aqui em Sergipe. De 29, quando ele entra em Sergipe pela primeira vez, aqui por Carira, até 38. A probabilidade, se você fica mais tempo num lugar, a probabilidade que você morra ali principalmente um criminoso, se ele passou mais tempo aqui, se ele vivia muito tempo aqui, ele entrava, saía, combatia os maiores combates. O segundo maior combate de Lampião foi em Sergipe, que é em Maranduba, entendeu? E é a polícia de Pernambuco que veio perseguir ele aqui. E a de Sergipe, cadê? Atrás de Lampião aqui. Os fogos de Lampião aqui em Sergipe. Quem matou Lampião aqui em Sergipe foi a polícia de Sergipe? Não. Foi de Alagoas. Então, esse argumento que em Sergipe ele era mais perseguido, só se for pela polícia de outros estados. A da Bahia, de Zé Rufino, quando vem persegue. A de Alagoas. Mas aqui a de Sergipe mesmo, era um pouquinho mais lenta, mais devagar. Roberto, olha só, lá vem o Roberto, de novo, Jesus. Uma das perguntas que mais me fizeram foi o seguinte: existe hoje pessoas de bandos do cangaço que fazem questão de dizer, eu fiz parte, minha família fez parte do cangaço, por mais que seja colocado aquela coisa, bandidos ou heróis, né? Esquece o herói. Esquece o herói. Bandidos, mas vamos dizer o seguinte: não tem heroísmo não no tem cangaço. Heroísmo no cangaço, você já me disse desde o início. Mas muita gente perguntou isso. Existe. É que o povo assiste novela demais. Existe. Eu sonho ser cangaceiro. Existem herdeiros disso? De quê? De achar legal, nossa? Não, herdeiro de dizer assim, orgulho de ter sido cangaceiro. Ah, claro. Isso é uma coisa isso é uma coisa comum em qualquer profissão, em qualquer acontecimento. E isso não se pode nunca ser criticado no sentido de você poder dizer assim, ter orgulho de que meu pai ou minha mãe tenha sido um personagem histórico. Mas todos os filhos, que cangaceiro não tem mais, acabou com Dulce, morreu a última, agora em dezembro. Mas tem os herdeiros, né? Os filhos. Até hoje, eu não vi nenhum dizer que tem orgulho pelos crimes que o pai ou a mãe cometeu. A mãe muito menos, porque cangaceira não fazia nada, só era acompanhando mesmo. Mas os filhos dos cangaceiros, eu não vi nenhum dizer que tem orgulho porque meu pai matou tal família. Mas tem orgulho do pai ou da mãe serem personagens históricos. Temos que saber diferenciar isso. O personagem histórico do criminoso. O cangaço, o cangaceiro, a história do cangaço é extremamente incrível, fascinante. Quero morrer idoso com 100 anos estudando o cangaço. E qual era o papel da mulher do cangaço? Ser mulher. Apenas isso. Só. Ele tomava conta da roupa, fazia comida. Nada, os homens faziam também. Os homens faziam. O homem fazia comida, costurava, o homem fazia tudo também. A mulher acompanhava as noites frias, tinham eles gostavam, eram homens. Sendo rústico, homem gosta de mulher, homem gosta de mulher. Eu estou falando década de 20, década de 30. A mulher, ela entra mais ou menos em 1930. Então, o homem gostava, só não podia ter essa mulher ali acompanhando ele ali no cangaço, justamente porque era uma pessoa a mais para alimentar, para proteger. É verdade. E aí quando as mulheres começam a entrar, a Maria Bonita é a primeira que entra, depois entra a Dadá, depois entra a Sila, entra a Dulce, tem todas essas cangaceiras, elas eram muito bem cuidadas. Você falou do Zé Baiano, tem uma coisa interessante do Zé Baiano. O Zé Baiano, ele
teve a mulher mais bonita da história do cangaço. Em 1932, Porque Maria Bonita era feia, sinceramente. eu acho ela muito bonita. Eu não acho Maria Bonita É uma bonita. relativo, É né? relativo, né? A mulher mais bonita que existiu no cangaço, segundo os próprios cangaceiros, que tiveram como comparar entre elas e é uníssono, era a cangaceira Lídia, que foi a esposa de Zé Baiano. O melhor pedaço de carne era para ela, a mula para levar ela, o cavalo era o melhor, era o dela, recebia ouro, recebia carinho, ela traiu Zé Baiano matou ela, mas é outra história. O que é que acontece? Pra você ter uma ideia, ele não matou ela por maltratá-la, ele matou por um ato de traição, que isso era imperdoável dentro do cangaço. Então acontece o seguinte, mas ele cuidava dela como uma princesa, tudo. Então assim, o papel da mulher era esse. A Dadá ainda chegou a empunhar a arma para defender Corisco, em algum caso, quando ele ficou aleijado do braço, mas aí já é um outro caso, à parte. No geral, as mulheres tinham uma pequena arma para se defender, caso tivesse uma luta corpo a corpo, ela tinha uma arma e um pequeno punhal para poder se defender, ou numa hora de uma necessidade, acabar atirando mesmo se precisasse, como forma de defesa. Agora, elas não participavam dos tiroteios, quando ia acontecer alguma refrega, algum fogo, como era chamado, eles levavam para algum lugar afastado, elas ficavam lá escondidas, eles voltavam e trocavam tiro com a polícia, depois voltavam, pegavam as mulheres e seguiam seu caminho. Elas não empunhavam a arma tipo um filme e tal, que a arma e vai Não pulando é. na frente. Não, isso aí é tudo ficção. Elas não foram. É, o mundo, né, Elas gira não eram também, né? elas não eram guerreiras, mas no fundo... Elas não mas eram treinadas, elas né? eram treinadas para se defender. para se defender, Para se defender e não para combate. não para combate. Exatamente. Olha só, existe. Teve uma pergunta aqui muito interessante que fala o seguinte: é verdade que os cangaceiros. Ele acabou de dizer, gente, mas ó, eu vou fazer essa pergunta. Eu resumo. Se os cangaceiros tinham um harém, por se acharem tão másculos, eles, além da mulher, eles também tinham um harém. Eles, em todo lugar que chegava como marinheiro, eles chegavam e escolhiam uma mulher para ser usada durante aquele período que eles estivessem naquela região. Ó, isso aí quem está me falando aqui é Maurício de Canindé. Esse negócio de harém, que chegava tal, que eles... Você está dizendo, pô, tá assistindo muito filme. Que eles não, mas eu entendi o comparativo dele. O fato dos cangaceiros, deles cometerem, eles irem atrás de outras mulheres, que isso tenha acontecido, sim, pode ter acontecido. Aconteceu antes do cangaço, antes da mulher, da entrada da mulher no cangaço. Era comum eles chegarem em determinadas cidades, irem atrás de mulheres, em bordéis. Muitas vezes eles iam existiram alguns casos de abuso de outras mulheres, eles abusavam, acabavam levando. Mas, quando as mulheres passaram a fazer parte do cangaço, isso diminuiu bastante. Primeiro porque eles tinham sempre a mulher ali ao lado dele. Se você pegar o vídeo de 1936 de Benjamin Abraão... Que fala sobre... Não, o filme de 1936 é com o bando de Lampião. Não é um filme que fala de Lampião, é um filme com Lampião. Se você prestar atenção, toda cena você vai encontrar. Quando o Corisco aparece, tá com o Dadá do lado. Então assim, para onde o Corisco ia, onde é que ele ia deixar? Você acha que o Corisco ia deixar Dadá no meio do mato sozinha para ir para o meio de uma cidade, atrás de uma mulher, correndo o risco de voltar e ela ter sido pega e poder ser maltratada? Ele não deixava a mulher dele do lado. O Lampião não ia deixar Maria Bonita do nada, ia surgir, ia atrás de outra mulher. Na cabeça deles era o quê? Primeiro eram cristãos. Tem esse agravante. O fato de você ser cristão acaba segurando muito o fato de você ser praticante da monogamia. Isso é natural. Não que eles não tenham, algum outro não tenha cometido, mas não era comum que isso acontecesse, justamente por não deixar. E outra, a mulher também não ia deixar permitir isso que ele fizesse. Pelo que você mesmo falou aqui... Que tem um harém que parece que, tipo assim, chegar na cidade, tipo, em Itabaiana, tinha aquele monte de mulher pra ele. Mas é a visão até, Roberto, da própria pessoa. Acho que é uma visão bandidos, machista. né? Também dos bandidos, achando o seguinte, que os bandidos tinham o poder de comandar aquele lugar que estava chegando, né? Então entra um pouquinho desse misticismo também de histórias contadas. E outra, eles não tinham tanto tempo para estar no lugar. Cinema. Por exemplo, ele chegou lá em Canindé não, desculpa. Em Capela, ele entra na cidade de Capela, tá tendo um cinema, eles foram até telegrafista.
Aí parou o cinema estava assistindo o filme, ele sentou, assistiu um pouquinho, conversou com o telegrafista, continuei assistindo o filme. Foi lá, cortou o telégrafo, esperou o trem chegar, 2 soldados chegaram, fez o saque na cidade, que era um saque elegante, sem matar ninguém, só chegar na casa das pessoas e dizer, eu quero 5 contos de você, quero 10 contos de você, pegava o dinheiro ali todo mundo e ia embora, sem furar, sem mexer com ninguém. Eu tive em Capela, uma das últimas vezes que eu tive em Capela, eu fui até numa padaria bem antiga, logo ali naquela praça, Da né, igreja ali. da igreja, não, onde tem aquele chafariz, né? É o Então, coreto ali, chafariz, o né? coreto. É. Aí eu parei na padaria, que é uma das mais antigas que tem. Uhum. E eu, encostando, conversando com o senhor, veio de uma pinga maravilhosa lá, né? E, se não me engano, é Rainha dos Tabuleiros, o nome da cachaça. Era o apelido antigo da É, cidade. Rainha dos Tabuleiros, o nome da cachaça dele. Feita lá mesmo. Isso, feita exatamente, ele tem um alambique. Que Aí, legal. conversando com ele, tal, aí eu encostei assim na porta, ele fez, você tá encostado aí, segundo meu pai, tal, o lampião ficou encostado também. Aí se ferrou exatamente onde a senhora está. Ele escreveu nesse lugar que você esteve, na parede. Não, Antigamente era um bilhar. Isso que eu estou lhe dizendo, a parte oral, né, das pessoas, dos nativos contando as histórias. E você falou, ele esteve em Capela. Inclusive pesou o equipamento dele. Era um bicho, chamava bilhar. Tem fotografias, tá? Eu sei que lugar é esse que você está falando. Sabe qual é? Pronto. É outra Confirma. coisa. Lá em Dores, Diz que tem a única da justiça Processo. que não tem um processo. Não, existem 4 processos. Ali é um dos. Então essa história que só o único processo Não, existente existem no outros. Brasil é em Dores, não existe. Existem outros. Ó, tô tirando algumas. Onde são os outros processos existentes? Tem lá no Rio Grande do Norte, inclusive virou livro, esse do Rio Grande do Norte. Conhecido mesmo fisicamente, tem esse do Rio Grande do Norte e tem esse de Dores. Na década de 10, existe um processo ainda instaurado contra a família, 2 processos contra a família de Lampião, inclusive também viraram livros. Ele ainda com o nome de Virgulino. E nos outros 2 já com o nome de Lampião. Então, são 4 processos. Então, aqui, Então, Sergipe tem um marco realmente... Pode-se dizer que é o único em Sergipe. Agora, dizer que é o único que existe, não. Inclusive, eu provo e... Os outros, todos os 4 viraram livros. Inclusive, o de Dores foi transcrito por Paulo Gastão, o pesquisador lá do Rio Grande do Norte. E esse outro também foi publicado, esse outro processo foi analisado juridicamente e o processo tem os 4. Na verdade, são 3 livros. Um com 2 processos, o outro do terceiro processo e esse o de Dores. E que processos são esses? Falando sobre... De Dores é pela morte do pessoal que estava construindo as trincheiras e Lampião matou um cara, matou a esposa do cara, matou o Eupídio, né, chamado Eupídio, então foi instaurado um processo justamente com a morte de Eupídio, que é um cara que estava, filho do cara que estava construindo as trincheiras para combater Lampião. Lampião soube que estavam abrindo essas trincheiras para defender a cidade da passagem dele. Ele teve de madrugada na casa do cara, bateu na porta, matou o cara e deixou ele no meio da rua. E quando todo mundo acordou, o cara estava lá morto. Jesus Cristo. E depois mandou o recado, tal. E lá nas proximidades também tá assim, nas proximidades outros crimes aconteceram. Mas esse processo de Dores, ele é mais focado nesse acontecimento do Eupídio. E lá nos outros processos, por causa das divisões de terra, que foi os 2 primeiros processos, e esse outro, não sei se é de Pau dos Ferros, lá no Rio Grande do Norte, não vem na cabeça, mas eu já tive acesso a esse processo, aí digitalizado, e ao livro analisando esse processo também. É impressionante, justamente por crimes cometidos na região, só que ele não foi julgado em nenhum. E nenhum ele foi julgado. Não, porque nem chegou a ele morreu e foi embora. Foi embora o processo. Gente, eu sei que vocês têm muita pergunta. Não vai dar para eu dar continuidade, porque eu já passei mais do que no horário. Mas o pessoal pode entrar lá no YouTube e comentar e deixar perguntas lá no canal. Qualquer pergunta em qualquer vídeo, para mim, chega sempre a última. Se você comentar o primeiro vídeo colocado no canal há 6 anos, chega a pergunta em primeiro, porque eu sou administrador e eu vejo as perguntas. Qualquer lugar que vocês escreverem a pergunta lá, eu respondo. Rogério, mas Roberto, eu vou dizer uma coisa. Eu gostaria já de marcar com você o seu retorno.
pra Volto. cá. Quantas entendeu? vezes quiser. Porque eu preciso de você aqui para tirar essas dúvidas aqui dos meus ouvintes. Gente, ó, eu tô chegando ao final. Finalizei praticamente o programa já. Hoje o programa continuou comigo, vocês notaram, né? Ao vivo aqui, né? Eu tô aqui nos estúdios da Rádio GAC, a rádio do voluntariado, que precisa tanto de você. E tenho que agradecer pelo seu tempo, o tempo de cada um que estiveram conosco nesse dia, nessa segunda-feira, dia 9 de janeiro. Muito obrigada pela oportunidade de poder entrar aí, conversar com vocês e fazer com que vocês também entendam um pouquinho da nossa história. Que é isso, fazer vocês viajarem também um pouquinho e entender um pouquinho realmente, fielmente, como o entrevistador está dizendo. Vocês têm que ler, entender realmente, não ficar só sonhando ou só alguém me disse alguma coisa. Não, vocês têm que ler um pouquinho da história através dos livros, através dos vídeos, e entender um pouquinho realmente o que aconteceu aqui no cangaço no Brasil. Existem várias perguntas que eu tenho certeza que no futuro eu estarei com ele aqui pela Rádio GAC também fazendo uma entrevista. Vou marcar contigo, só você, tá? Um dia só você que tá aqui me dizendo, Cassandra, um dia só ele, Ai, que tá? legal. Aí pronto, um dia só ele vai estar aqui comigo, eu prometo a vocês, um dia só com ele aqui. E aí vocês vão poder interagir melhor. Falando em interagir melhor, eu já tinha passado para você, mas Andréa, o pessoal do Cultura e Paixão lá de Propriá, gostaria muito da sua presença na cidade de Propriá, para dar uma palestra, você marcar com eles para fazer um evento lá em Propriá, para falar sobre exatamente o cangaço. Espero que você tenha a oportunidade de ir para minha terra querida. Meu anjo, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. E com certeza nós vamos voltar aqui com mais entrevistas sobre o cangaço, viu, gente? Fico muito feliz. Vou deixar aqui para você dar as suas últimas palavras. Eu já vou até dizendo um tema muito bom para que o pessoal já vá pensando aí no que vai perguntar e sugerir. A gente fazer um programa sobre o turismo do cangaço. Eu acho que dá para abrir um debate com o público de como aproveitar ao máximo o turismo no cangaço. Quais seriam os lugares de interesse turístico no estado de Sergipe? Maravilhosa. Tem perguntas aqui sobre isso, mas não deu, gente. Foi muito extenso hoje, infelizmente não dá para continuar. Mas já fica a dica. E só para finalizar e responder, acho que a metade dos que fizeram essa pergunta, Sergipe não se resume à Grota do Angico com relação a cangaço, gente. Nem os cânions de Xingó. Você falou uma coisa, eu vou deixar até no ar, tá? Uhum. Eu sou apaixonada por aquela fazenda Mundo Novo. Muito bom. Que fala também da história, né? Que eram dos lugares os onde coitos. Os coitos de... Tem as pinturas rupestres. Exatamente, tem a banheira, dita banheira de Maria Bonita. Eu acho interessante, fantástico, né? Eu já ouvi, eu já fui lá, já conheci, menina, para subir uma loucura, mas tudo bem. Eu acho que é um dos pontos dos roteiros. É isso que eu tô falando, não é só Grota do Angico. E é para mim um dos melhores passeios que tem de Canidé de São Francisco. Gente, então fica aqui no ar, próximo programa, Cangaço vai retornar aqui, com certeza. A Conexão do Turismo fica com vocês, dando 1.000 beijos e marcando para vocês na próxima semana, com certeza vem mais conteúdo, mais sobre turismo, mais sobre o Destino Brasil, mais Destinos Brasil e Mundo. Fique em paz, fique com Deus e até a próxima semana.